Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas duas aulas, nós falamos um pouco sobre as mutações e os tipos de mutações que podem ocorrer. Para quem não viu, eu estou deixando o card das aulas aqui em cima. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre alguns agentes que induzem as mutações e que por isso eles são denominados de mutágenos ou também de agentes mutagênicos. Para fazer essa aula, eu me baseei nas referências Microbiologia de Brock, 14ª edição, e Microbiologia de Tortora, 12ª edição. Então, bora começar a nossa aula? Mas antes, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like aqui no vídeo. Bom, apesar de algumas mutações elas serem espontâneas, a taxa que elas ocorrem é muito baixa. Geralmente, alguns agentes podem aumentar essas taxas, e eles podem ser químicos, físicos ou biológicos. E como eu disse anteriormente, eles são denominados de agentes mutagênicos ou de mutágenos. Vamos dar uma olhadinha em alguns deles? Primeiramente, eu vou trazer aqui para vocês alguns agentes químicos. O primeiro é o ácido nitroso. Ele consegue converter a adenina de forma que ela se pareie com a citosina ao invés da timina. E essa alteração ela é específica, mas ela ocorre em localizações aleatórias. Outro mutágeno químico são os análogos de nucleosídeos. Os análogos de nucleosídeo eles são substâncias muito semelhantes às purinas e às pirimidinas, e por isso eles conseguem promover um pareamento incorreto das bases, e com isso vai gerar erros na replicação do DNA com uma maior frequência. Alguns agentes também alquilantes, que substituem o grupo amino, carboxil e hidroxil por grupos alquil, eles são mutágenos potentes, mais potentes inclusive do que os análogos de nucleosídeos. Isso porque eles conseguem, introduzir modificações até mesmo em moléculas de DNA que não se encontram em replicação. Nós temos também as acridinas, que atuam como agentes intercalantes e que, como o próprio nome diz, é um agente que vai se intercalar entre uma base e outra e vai afastar esses dois pares de base de DNA. Com isso, elas conseguem introduzir mutações que vão alterar a fase de leitura de DNA, que é aquele frame shift que eu falei na aula sobre tipos de mutações. E por último, o último agente químico que eu vou comentar é sobre o brometo de etídio. O brometo ele é uma substância muito utilizada na eletroforese em gel de agarose, por exemplo, na pesquisa, e funciona da mesma forma que as acridinas. Eles são agentes intercalantes. Quanto aos agentes físicos, o principal deles é a radiação. Os diferentes tipos de radiação, eles conseguem produzir danos do DNA. O primeiro tipo que eu vou comentar é sobre a radiação ionizante. Dentro dela, nós temos os raios X e os raios gama. As duas são mutágenos muito potentes, porque eles ionizam átomos e moléculas, e com isso eles conseguem produzir íons e radicais livres. Esses íons e esses radicais livres, eles danificam macromoléculas na célula, incluindo o DNA, o qual pode sofrer, por exemplo, deleções ou rearranjos. E em doses muito elevadas, os danos causados, por essas radiações ionizantes, muitas vezes eles não podem ser reparados e pode levar até mesmo à morte da célula. Além das radiações ionizantes, nós também temos as radiações não ionizantes. Dentro desse tipo de radiação, nós temos, por exemplo, a luz ultravioleta, que está presente inclusive na luz solar comum. A luz UV ela é responsável por formar ligações covalentes, que são nocivas entre as bases pirimídicas e que levam à formação dos dímeros. Esses dímeros eles causam danos celulares que, em alguns casos, também pode levar à morte da célula. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão ou qualquer comentário que vocês tiverem, deixa aqui no vídeo, aqui embaixo, que eu tô sempre de olho. E além disso, se inscrevam aqui no canal, deixa seu like aqui no vídeo e fiquem ligados que quinta-feira tem mais. Muito obrigada e até a próxima.